E eu quero começar lendo exatamente o episódio que retrata a morte de Jesus. Nos seus últimos momentos, nos seus últimos instantes nessa terra, lá em Mateus capítulo 27, 46. Mateus 27, versículo 46, que diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, provavelmente toda a sua força, dos últimos momentos de Jesus, na cruz. Imagine, querida, a Bíblia nos fala que Jesus, Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, toda a enfermidade e toda a maldição. Agora você imagine como Jesus estava carregado, pesado, um ambiente hostil, maligno, para querer arrancar a nossa esperança. Imagine naquele momento os discípulos, os amigos, frustrados porque Jesus, Ele morreria. E num momento tão difícil, talvez você passe ou já passou, o que mais queremos é: eu quero um socorro, eu quero ajuda, eu quero as mãos estendidas para mim nessa hora, eu quero uma direção, eu quero uma porta aberta. Mas naquela hora Jesus não teve. Irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus, Ele gritou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele não disse Pai. Ele não disse Pai, Pai, por que me desamparaste? Ele disse Deus, Deus. Alguns dizem que exatamente por causa do peso de Jesus naquela cruz, de toda a maldição, de todo o pecado, Deus, Ele não poderia ouvir, porque Ele estava envolvido pelo pecado, pelas maldições. Essa é uma versão. Deus meu, por que me desamparaste? E talvez hoje você esteja com o seu coração assim: por que eu não ouço? Por que nada acontece na minha vida? Por que eu peço as coisas e de repente acontece tudo o contrário? Por que eu tenho vivido perdas na minha vida? Por que eu estou sofrendo, passando por uma prova, uma aflição, um lugar terrível? Por quê? Que às vezes nós não temos resposta e o mundo se cala diante de nós. Queremos apenas um socorro, queremos apenas que alguém me tire do fundo das águas, porque eu estou me afogando. Senhor, eu gostaria de, pelo menos nessa hora, andar por sobre as águas como Pedro andou. Senhor, eu gostaria de olhar para Ti e dizer: Mestre, deixe-me ir até Você. E quando vemos Pedro, ele fazendo esse movimento, enquanto ele olhava para Cristo, tudo bem. Quando ele olhava para o Mestre, tudo bem, mas de repente a tempestade, ela soa muito mais alto do que a minha esperança, a minha voz de vitória, de alento e de paz. E precisamos ter muito domínio nessa hora, para nós não cairmos no que o ambiente hostil nos mostra. Precisamos olhar para Deus, os nossos olhos focados em Jesus. A Bíblia nos fala que de repente, quando Pedro, ele por um instante, ele percebe o barulho da tempestade. Ele estava indo muito bem, andando por sobre as águas, mas de repente ele afunda, porque ele olhou a tempestade. E talvez nessa hora você esteja assim:
Talvez o seu olhar esteja muito mais na tempestade, na circunstância, do que em Jesus. Pedro estava ali afundando, de repente uma mão: espera aqui, vem cá. Vai não, eu estou aqui. Nessa hora Jesus, o que mais Jesus esperava era o Pai. Mas ele diz: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Existem momentos que nós não teremos ninguém, porque aquele período, aquele momento é um momento crucial, onde você e não mais ninguém pode vencer por você. Existem momentos na nossa vida em que não é a força do outro, mas eu preciso buscar, eu preciso trazer do meu interior tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivi. E no discipulado eu vi uma discípula minha, nossa, fala uma coisa muito interessante como exemplo. E eu te pergunto, você tem passado por provas? Quem tem passado, levanta a mão assim. Quem tem passado por mais do que uma prova, levanta as mãos, os pés, as mãos. Eu tenho. E às vezes a gente não consegue enxergar uma saída. E aí, o exemplo é o seguinte: você está numa sala para fazer uma prova. Muitos participando daquela prova, vestibular talvez. E ali, meu irmão, a prova tem hora para começar e hora para terminar, e o professor não pode te dar nenhuma cola. É você, o papel, a caneta e aquele período parece que nunca vai passar. Mas você vai chegar até o final. E se você estudou, você vai passar. Jesus, depois que ele sai desse evento e ele morre na cruz, e ele diz: está consumado, que quer dizer, aquilo que eu comecei, eu terminei. Ele venceu o período da sua prova. Mesmo que aparentemente Deus, o Pai, não estivesse ali, mas não se engane, o Pai, Ele está sempre do nosso lado. O Pai jamais abandonará o Filho, porque é isso que Isaías 49:13 diz. Isaías 49:13 fala isso. Olha o que diz o texto, tem aí? Vamos lá? Alegre-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Versículo 14. Mas se eu diz: o Senhor me abandonou, talvez você esteja dizendo: eu não consigo, será? Estou indo na igreja, mas nada resolve. De que vale estar na igreja? Nada resolve. Calma. Período de prova. Cuidado. Não se precipite antes de você deixar sua caneta, sua borracha e ir embora. Ele diz assim: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. 15. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Há essa possibilidade? Será que alguma mãe aqui seria capaz de abandonar o seu filho em uma lixeira?
Será que alguma mãe aqui seria capaz de abandonar o seu filho? Ele diz: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu porém, diga bem alto, diga eu porém, mais alto, diga eu porém. É o Senhor que está dizendo para você. Ele diz: eu porém não me esquecerei de você. Versículo 16: eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Para se lembrar todo dia: eu tenho meu filho amado, eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Você está nas mãos do Senhor. Posso ver, glória a Deus. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Olha o que diz, queridos: eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante. Não há nada que possa impedir o agir do Senhor na sua vida. Agora, da onde que Jesus ele tira? Que nós sabemos que Jesus era um tremendo conhecedor da palavra. Aos 12 anos a sua mãe ela sai e deixa fazendo a viagem. De repente ela percebe: estou sentindo falta de alguém. Está indo embora, sai do templo, sai da cidade. Estou sentindo falta de alguém. Ai, o que está acontecendo? Estou sentindo falta de alguém. Esqueceu o menino Jesus. Fala aleluia. Maria esqueceu Jesus. Você acredita que nós estávamos na Augusta ministrando, a igreja fechando, e a gente falou, já trancando, estavam lá nossos filhos no berçário. Esquecemos alguma coisa? Pelo amor de Deus, o meu filho. Falhas de homens. Será que você já esqueceu teu filho no berçário? Eu vou embora. Já passou? Meu Deus. Maria fez isso. E quando Maria volta para o templo para buscar o seu filho, lá estava Jesus falando com os anciãos na sinagoga. Jesus ele falava ali das escrituras sagradas, da Torá. E eles ficaram abismados, assustados com tanta sabedoria que tinha em Jesus. Por causa da palavra. Por causa do conhecimento da palavra. Querido, quer vencer nessa terra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer vencer nessa terra? A Bíblia diz que por falta de conhecimento o povo perece, morre. Conhecer as escrituras. E Jesus naquela hora na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está lendo exatamente Salmos 22. Olha o que diz Salmos 22, versículo 1. A partir do versículo 1 ele fala assim, versículo 1. Aqui Davi ele menciona exatamente o sofrimento de Jesus. Jesus ele traz no seu momento difícil as escrituras sagradas. Deus meu, versículo 1. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras de meu bramido, de meu gemido. Vamos ler essa versão aqui. Versículo 2. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Será que você passa por isso? Você ora e ora, e de repente de novo ora mais um pouco e nada de resposta. Lembre-se, querido, você está no período da... Começa com pró, termina com vá. Período da prova. Sua
caneta, seu papel, sua borracha, seu lápis e você. Ninguém mais. Ah, mas que injustiça, o professor ele tem a resposta. Deus ele sempre terá respostas para nós. Sempre. Mas existe um momento, naquela hora, nesse momento que está aí, você precisa agora exercer, praticar tudo aquilo que você aprendeu na palavra, na sua vida com Deus. Pode voltar, volta lá, Salmos 22, 3. Contudo, tu és o santo entronizado entre os louvores, Israel, versículo 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. Começa a mudar a oração. Por um momento, prova, luta, talvez abandono, mas Davi ele começa a lembrar, e é isso que a gente precisa ter. Nós não podemos ser bipolares espirituais. Uma hora está bem, outra hora está não. Bipolaridade espiritual. Como a onda do mar, a onda vai e volta. Uma hora eu estou bem, uma hora eu sou quente, outra hora eu sou frio, de repente morno. E você é oscilante na sua fé. E ele fala assim: a ti clamam e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Você não será envergonhado. Mas eu sou verme e não ser humano. A gente não pode se achar, querido, somos tal. A arrogância, a Bíblia nos fala que o orgulho precede a queda. Uma das coisas que mais destrói nosso sucesso na terra é a falta de humildade. Não, volta lá no 6, né? Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Não foi isso que falaram para Jesus na cruz? Por que você não desce daí? Isso não é Deus? Desce daí e salva-te a ti mesmo. Salve-o, pois nele tem prazer. Versículo 9. Contudo, tu és quem me fez nascer. Levanta a sua mão. Fala isso. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua vida. Não temas o mal. Não temas o dia, a escuridão. Não temas, Deus está cuidando de você. Não pense que você vai morrer. Deixa eu te falar uma coisa: não existe prova maior do que aquilo que você pode suportar. Você pode vencer. Agora eu quero te dizer, você não pode recuar da sua missão, você não pode recuar da sua fé. E se você tiver de recuar, você vai recuar para se impulsionar. Eles vão pensar assim: ele perdeu. Não, você está impulsionando para voar. Você será como uma flecha que quando o arqueiro puxa, você vai ser puxado para trás. Vão dizer: ele está perdendo, ele está retrocedendo. Não, eu estou pegando força. O meu Senhor está me puxando para eu alcançar o alvo. Oh, aleluia! Oh, maravilhoso Deus! Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui para dizer para você: não importa o que você fez, não importa o que você passou, esse lugar tem hora para começar e hora para terminar. Deus ele não vai te desamparar jamais, porque o Pai não desampara nenhum filho.
O filho pode fazer todas as coisas erradas do mundo, mas o pai continuará a amá-lo. Esse é o exemplo que nós temos do filho pródigo. Ele fez todas as coisas erradas, pegou toda a herança do pai, desperdiçou tudo. Mas quando ele volta arrebentado por tudo que ele fez, talvez envergonhado, talvez o orgulho por muito tempo, pensando em voltar para casa, mas de repente ele dá um estalo: não, peraí, eu preciso jogar o meu orgulho no chão, eu preciso largar essa arrogância, porque o dinheiro me fez arrogante. Mas ele perdeu tudo, e de repente ele diz: quantos trabalhadores de meu pai tem de tudo, não falta nada. E ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele dá meia volta e ele volta, maltrapilho, sujo, mancando, talvez adoecido. E quando ele chega, não na casa do pai, mas talvez nas terras do pai, o pai o avista de longe. Talvez o pai naquela janela orando pelo filho vê, e ele percebe pelo andar: aquele é meu filho. O pai, ele não espera o filho chegar, o pai, ele vai aos brados, ele vai com alegria gritando: é meu filho, é meu filho, é meu filho. E ele agarra o filho, abraça o filho e diz: você não é escravo, você é filho. Deus não te desampara. Deus jamais te desamparará. Tem passado por lutas, está sofrendo. Deus, o Pai, não te abandonou.